Por que você precisa tanto de propósito? Será que você só não está tentando fugir da incerteza da vida, do caos da vida? Hoje se fala tanto sobre propósito, viver com propósito, buscar um propósito, ter um propósito. Será que isso é tão importante na nossa vida hoje? A gente vê muito nas redes sociais as pessoas falando que tem um propósito, que tiveram sucesso porque tinham ali um propósito claro. E às vezes no dia a dia na nossa vida a gente se pergunta: será que eu tenho um propósito? Muitas vezes a gente tem uma tremenda incerteza, um tremendo vazio, uma tremenda dúvida para onde a gente tem que ir. E isso é normal, aceitar isso é normal. Mas quando eu começo a procurar exageradamente algum propósito na minha vida, como isso fosse um fator para eu poder estar me movendo, buscando algo, é que eu estou tentando ali fugir desse vazio, dessa incerteza, de aceitar isso. E hoje em dia, fugir desse vazio, né, é muito mais fácil a gente dizer que a gente está buscando um propósito, ou a gente tem um propósito, do que realmente a gente dizer que às vezes a gente não sabe para onde está indo. E como eu falei até em outros vídeos, às vezes o excesso de produtividade também está ligado a isso, que é uma coisa que a sociedade vê como positiva hoje, onde a gente coloca cada vez mais coisas na nossa vida, com medo da gente parar e olhar realmente para onde a gente está indo. E aí, com esse medo de parar, a gente vai colocando mais coisas, a gente é mais produtivo, a gente vai na academia, a gente faz milhares de coisas, e hoje a gente busca um propósito, ou tem um propósito muito claro. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deveria ter um direcionamento, um norte na nossa vida, mas isso não deve ser um fator essencial para a gente poder continuar vivendo. É importante sim a gente entender que nós às vezes temos um vazio, uma incerteza, uma angústia, que aos poucos a gente vai entendendo ela e ela vai às vezes nos direcionando na vida. Porque às vezes a nossa vida ela é multifacetada, ela tem milhares de desejos que nós queremos realizar e às vezes ter ali, claro, uma missão, como se a gente tivesse envolvido numa missão impossível, né? Numa missão onde todo mundo, não, eu tenho um propósito claro. E a gente vai percebendo que isso vai mudando no decor da vida. Hoje sim eu tenho um desejo de realizar nesse momento da minha vida, mas daqui 5, 10 anos esse desejo vai mudando e isso não está errado. Essa vontade da gente às vezes ir desejando é importante a gente se conhecer sobre isso. E às vezes a gente perde muito tempo fazendo cursos, tentando desenvolver aí uma missão, né? E a gente está sempre frustrado, porque parece que aquilo nunca vai nos preencher, sempre é uma expectativa irreal. Mas no fundo é bonito dizer que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão, que é muito claro o que a gente veio fazer nessa terra, nesse mundo, ou o que a gente deveria fazer. Quando aceitar que realmente a gente não sabe para onde às vezes a gente está indo, e está tudo bem, e que a gente pode aproveitar o caminho de uma maneira diferente, pode nos trazer aí muito mais benefícios, onde a gente vai se descobrindo, descortinando as nossas vontades e nos desejos, sem se autocobrar e sem se autopunir. Atualmente, o propósito, ele virou um produto, né? Uma promessa que se a gente encontrar nosso propósito, nunca mais a gente vai se sentir perdido. A gente nunca vai acordar com aquele vazio, a gente nunca vai mais duvidar quem nós somos, mas a gente vai entendendo que o propósito também virou isso, né? Uma forma nobre de dizer que nós somos diferentes das pessoas, que realmente a gente sabe o que nós estamos fazendo ou para onde nós estamos indo. E isso não é verdade, né? A gente sabe que a vida é um misto de incertezas. Sim, nós devemos planejar o nosso futuro, a nossa carreira, né? Hoje a gente quer planejar cada vez mais os filhos, cada movimento que a gente faz da nossa vida, muito por causa da nossa sociedade hoje que é incerta, a cada minuto tudo muda, né? Novas tecnologias, novas leis, né? A integração global do mundo de comunicação através das redes sociais foi nos trazendo muito essa incerteza, porque neste momento, em cada ponto, em algum lugar aí do globo, da Terra, está acontecendo uma guerra, um conflito, e isso nos deixa muito inseguros.
E a gente quer trazer, então, ao máximo de segurança e certeza na nossa vida. Através do quê? Do máximo planejamento financeiro, do máximo planejamento de saúde para que a gente viva mais, o máximo planejamento familiar, porque a gente sabe, no fundo, que a vida é incerta, que a vida, às vezes, não está planejada de acordo com o nosso planejamento. Que a qualquer segundo, a qualquer momento, tudo pode mudar. E a gente não vai estar preparado para isso. Mas a gente pode aprender a lidar com isso, que é bastante diferente, né? Então, ter um propósito diz muito sobre a gente ter o controle de todas as nossas ações na vida. Hoje se diz também muito isso, né? Que a gente precisa melhorar, se a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria, é porque falta ainda a gente desenvolver novas habilidades, estudar mais, se dedicar. Sim, uma parte grande depende muito da gente, mas tem uma outra parte que é a vida, que é a natureza, que é a incerteza, né? Primeiro, a gente não sabe o dia que a gente vai partir, que a gente vai morrer. Se a gente soubesse, a gente poderia também planejar diferente. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 80, 100 anos, mas a gente nunca vai saber o dia realmente que a gente vai partir. A gente nunca vai saber o dia que os nossos filhos vão sair de casa. A gente nunca vai saber o dia que a gente vai perder o emprego, né? Ou que a gente vai ganhar uma bolada, uma fortuna, o dia que tudo vai dar certo, ou o dia que nada vai acontecer da forma que a gente quer. Então, lidar com essa incerteza hoje é muito angustiante. E por isso a gente vai criando cada vez mais essas formas, esses produtos, essas ferramentas na nossa vida, para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, de que tudo que a gente está fazendo tenha um certo significado para o nosso futuro ou para o mundo, para as pessoas, né? Então, de novo, parece ser às vezes uma fuga da gente aceitar que tá tudo bem, né? Que a vida é incerta, que às vezes a gente não tem controle de tudo, que às vezes hoje eu posso entrar numa faculdade e não gostar e talvez tentar um outro curso, hoje eu posso estar no emprego e às vezes aceitar que eu quero um emprego diferente, né? Hoje eu estou morando numa cidade e amanhã posso morar na outra, tentar formas diferentes. Isso não quer dizer que eu não tenha certeza na minha vida, não. Eu vou lidando com a vida conforme as coisas vão acontecendo. Né? Ter filhos faz parte disso. Hoje a gente quer controlar o horário de sono, o horário da alimentação, rotinas exageradas, sendo que também existe ali um ser humano que tem suas vontades, suas incertezas, e hoje a gente, como pais, a gente fica totalmente descontrolado, porque a gente não consegue controlar aquela outra pessoa, sendo que hoje na vida, grande parte, a gente consegue controlar a nossa carreira, o tempo que a gente vai colocar de esforço em estudo, etc. Né? Então, esse grande questionamento de ter um propósito, a gente precisa realmente questionar. A gente vê que isso pode ser também uma fuga. Como no outro vídeo eu falei sobre a tecnologia, né, sobre a atenção, sobre foco, às vezes a gente vai colocando coisas na nossa vida, de novo, como uma fuga. Então, às vezes eu estou trabalhando muito, porque eu tenho um propósito ali na empresa, né? Que é o meu legado que eu quero deixar para todo mundo, para minha família, para os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu não quero conviver com eles. Às vezes eu estou fugindo de ter um tempo com eles, porque às vezes a gente vai entrar em determinados assuntos ali que vão me causar um certo desconforto. Então é justificável se eu tenho um propósito, trabalhar de domingo a domingo e não estar presente nos momentos da família, no churrasco com a sogra, com o cunhado, na festinha de aniversário, né? Eu tenho algo maior, mas dentro de mim eu sei que um pouco disso é uma fuga. Eu posso dizer aí que o meu propósito é meus filhos, né? E eu vou viver para eles, eu vou fazer de tudo para eles, negando um pouco também os meus desejos, né? E talvez negando também que em algum momento eles vão embora. E o que vai ser de mim? Eu deixei de ser importante naquele momento, mas então eu coloco que isso era um propósito, ou é um propósito na minha vida, né? Com medo de saber que em algum momento talvez isso não... Eles vão sair de casa, vão criar aí uma família, né? E eu talvez vou ser tão relevante na vida deles. E aí a gente vai mudando. Espiritualmente hoje também, eu tenho um propósito, encontrar minha evolução espiritual, né? Me dedicar, faço milhões de cursos de autoconhecimento, leio milhões de livros e nunca ponho em prática. Nunca estou à disposição para ajudar alguém, fazer um trabalho voluntário, né, fazer um trabalho aí, né, dentro da religião, do templo, da onde eu sigo, porque eu sempre preciso estar me preparando melhor. Eu tenho um propósito, mas nunca coloco em prática, né? E de novo vira essa fuga de não estar presente, às vezes, nas reuniões sociais, porque eu estou procurando evoluir espiritualmente,
ou de não colocar em prática porque eu não estou pronto ainda, né? Estou buscando ali de novo o meu propósito de me achar, e quando eu achar, sim, aí eu vou fazer algo pelo próximo, por mim, pela minha família, pela minha sociedade, pela minha comunidade, né? Então a gente vê que às vezes uma busca exagerada de um significado ou de um direcionamento nos prejudica no dia a dia. Onde às vezes é simples, a gente tem que trabalhar, conviver, viver os nossos papéis que nós já temos, que nós já sabemos, mas a gente acredita que tem algo além, algo especial, uma missão talvez divina, né, que vai fazer tudo que a gente construiu até agora, o que a gente vai construir na vida tem um significado. E na verdade o significado para a nossa vida nós que damos. Né? O significado de ser um bom pai, um pai presente, uma boa mãe, uma mãe presente, um bom funcionário, um bom empreendedor, né? Fazer as coisas que tem ali, muito além daquilo que a gente acredita que é algo maior aí. E aos poucos a gente vai entendendo que fazer pouco, numa soma maior, pode sim realmente fazer algo diferente ou fazer uma grande diferença na minha e na sua vida. E aí, para finalizar um pouco dessa reflexão, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, o problema não é ter um propósito, né? O problema é quando isso vira uma obsessão, quando a gente começa a buscar esse significado na nossa vida, essa direção de uma forma aí exagerada. E aí, quando a gente começa a buscar isso, parece que quando a gente está próximo de alcançar, isso se afasta um pouco mais. E aí vai cada vez mais gerando esse vazio, essa frustração, essa insatisfação, né? E talvez o propósito não seja realmente uma busca, né? Não seja algo que a gente tem que definir, não seja a forma que a gente vai direcionar a nossa vida. Porque talvez a forma que a gente tem que direcionar a nossa vida é a forma que a gente vai caminhar, é a forma que a gente vai atravessar essa jornada. Talvez não muito ali o destino, mas a forma que a gente está fazendo hoje, né? Com presença, com responsabilidade, entendendo esses momentos que nós estamos agora vivendo, que são papéis que nos chamam a responsabilidade agora. E às vezes quando a gente está buscando algo, um mapa nas estrelas, né, um significado maior, um direcionamento quase espiritual da nossa vida, a gente está perdendo a chance de viver agora. De novo, de papéis que nos é chamado para a responsabilidade. Do pai, de um filho, de um colaborador, de um empreendedor, de uma mãe, né? Papéis que a gente pode hoje exercer aí com muito mais paixão, dedicação, sem necessariamente entender que exista aí um significado grande ou maior para a nossa vida, para o nosso planeta, mas que seja algo para a gente. Que quando a gente realmente entende isso dentro da gente, o porquê a gente está buscando, o porquê esse vazio dentro da gente, a gente aceita e fica mais fácil a gente lidar com isso. Né? E hoje, cada vez mais, eu entendo que essa jornada e esse caminho é um caminho de reflexão, de autoconhecimento, onde a gente tem que olhar para dentro da gente e entender por que a gente busca tanto isso. Né? Então, de novo, eu estou trazendo aqui a questão do entretenimento vazio, que eu trouxe no outro vídeo, essa questão dessa busca sempre exagerada como um significado. A gente só consegue se relacionar melhor na nossa vida quando a gente entender a nossa história, da onde vem isso, né? Da onde foi criado aí desde a nossa infância, na nossa caminhada, essa necessidade, seja lá qual for esse desejo. E isso a gente só consegue o quê? Através de uma terapia, de um autoconhecimento, de uma análise profunda do seu ser, das suas motivações, das suas relações e das suas emoções, né? Então esse caminho é uma escolha que realmente a gente faz. É rápido? Não. Porque se eu tenho hoje aqui 46 anos, né, quanto da minha história a gente foi somando ali, tornando isso inconsciente, para a gente se entender é muito difícil. É muito trabalhoso. Né? E como todo trabalho, a gente precisa se dedicar. Então é muito difícil, e eu falo até por mim, né? Realmente a gente ir num curso, a gente ler um livro e ter ali um insight grandioso sobre a nossa vida. Já aconteceu sim algumas vezes, mas os insights mais realmente profundos e transformadores foi quando a gente olhou para a nossa história, né? A gente repetiu e aos poucos a gente foi elaborando aquilo que a gente foi passando. Às vezes a repetição vem em fatos
novos que vão acontecendo na nossa vida, que parece que se repetem e têm o mesmo resultado, ou lembranças, né? Os sonhos que a gente vai tendo que a gente não consegue compreender. E quando a gente se dedica um tempo para isso, tudo vai ficando aos poucos mais claro e a gente vai tendo um entendimento maior e vai nos aceitando, né? Porque nos aceitar é, de novo, é olhar para a nossa história e saber por que nós chegamos até aqui e o que nos trouxe até aqui. Esse eu acho que é o grande ponto, né? Então, se você está gostando dos vídeos, peço para você inscrever no canal, compartilhar e buscar realmente uma terapia, um autoconhecimento, e você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida, né? E que a gente possa, cada vez mais aqui nesse espaço, poder refletir sobre essas coisas que hoje a gente vai passando na nossa vida, a gente não se questiona, a gente vai buscando, né? E a gente pode ter uma relação melhor com isso. Então, se você gostou, curta e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.